Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Apollo, sou um dos sócios fundadores aqui da Fox Human Capital e hoje é um dia muito especial, é um dia que a gente retoma o nosso podcast, o Foxcast, e na presença hoje do Brian, que é uma das pessoas que eu tenho uma admiração profunda, a gente retoma esse projeto depois de alguns anos hibernando, e só que com uma nova proposta, né? Se antes a gente falava muito de alta performance, hoje a gente tem um direcionamento olhando não só para o impacto que a gente tem na vida das pessoas, mas também a transformação que a gente tem nas empresas. Então hoje, Brian, muito obrigado pela presença, porque eu queria que você se apresente um pouco aqui pra gente, Tá bom. para o nosso primeiro bate-papo aqui do Foxcast, cara. Felipe, muito obrigado pelo convite, obrigado Imagina. a Fox Capital, uma honra estar aqui com vocês. Eu sou Brian Benioshi, sou sócio fundador da Exceed. Exceed é uma empresa de investimentos em empresas privadas aqui no Brasil que oferece ativos regulamentados para investidores. Maravilha. Brian não é só isso. Brian é uma pessoa que tem uma história de vida muito singular e, obviamente, né, acho que tem algumas peculiaridades que a gente vai falar aqui no nosso bate-papo, né, Brian? Brian é americano, uma pessoa formada em História e que veio para o Brasil, né, desbravar, acho que um mercado muito diferente daquilo que você tinha, né, de origem para fazer. Então, conta um pouco para a gente, cara, um pouco dessa tua história. Claro. De vida, que eu acho que pra gente é muito importante saber. Claro. E esses desafios logo nessa sua vinda aqui pro Brasil. Legal. Total. Na verdade, eu sou formado em economia, mas tranquilo, cara, sem problemas. Eu estudava economia e língua espanhola na faculdade. Eu estudava, mas eu vi que eu tinha uma facilidade com línguas. E aí, vamos lá, onde começar? Comecei a estudar em espanhol, né? Isso é normal nos Estados Unidos como segunda língua para várias pessoas. Aí, morava na Espanha, quando eu voltava, professores me falaram, você tem facilidade aqui, vai aprender outra língua. Aí, eu fui estudar francês um ano na faculdade e meus professores falaram, vai para a França para adquirir a língua. Então, eu fui para a França, passei 15 meses lá, foi muito bom, aprendi francês e depois fui para Nova York. Para, na verdade, dar aulas de espanhol para commodities traders e investment bankers lá no Financial District de Nova York. E fiz isso durante um tempo. E depois eu tinha esse desejo muito grande de vir para o Brasil. Então, eu tinha uma decisão de ou entrar nesse mercado financeiro em Nova York ou vir para o Brasil. Então, tomei a decisão de vir para o Brasil. E por que Brasil, assim, só por curiosidade, cara? Boa pergunta. Como eu falei, eu estudava economia, né? E nessa época era tudo nas manchetes internacionais dos BRICS, né? Então, Brasil, Rússia, Índia, China, países do futuro e tudo isso. Aí eu estava olhando isso, pensando, isso seria tipo, cara, uma oportunidade de participar desse momento de desenvolvimento do país, porque muita coisa que já foi feita no primeiro mundo está acontecendo agora em vários países do mundo. E acho que esse era um tempo de muita oportunidade, muito interessante, estimulante, e é combinar isso, tipo, essa vontade de empreender também com esse aspecto de viver em outra língua, conviver e aprender outra língua, aprender outra cultura, aprendendo o cotidiano com as pessoas, como que eles enxergam o mundo. Então, foi uma conjunta de fatores. E você, quando vem para o Brasil, você vem para dar, imagino que aula, né, de espanhol, ou já vem com a mentalidade já de empreender? Eu vim sabendo que eu queria empreender, só que quando eu vim, eu comecei a dar aula porque era a coisa mais fácil para fazer, então eu comecei a dar aula de inglês e eu passei muito tempo estudando também, tipo português e sobre a cultura e como que as coisas funcionam aqui. Então, foi uma coisa que também dava muita flexibilidade. E a Exceed veio depois. A Exceed veio depois que eu conheci meu sócio fundador, Greg, que ele veio de Londres, que ele estava trabalhando de fato em investment banking lá, Lloyds Bank em Londres. Então, isso veio um pouco depois. Legal. E antes de fundar a Exceed, você trabalhou em várias outras frentes. Sim. Né? Você trabalhou com marketing, com vendas, com educação. E o que dessas experiências assim, foram mais importantes para que o Brian hoje exercer o que você faz atualmente? Eu não diria que um é mais importante que outros, todos contribuem. Eu acho que é muito importante, não importa o que você está fazendo na vida, tentar tirar valor disso que você pode destilar e usar para frente. E assim, com marketing você aprende tipo, a diferença entre
o que você acha que você está falando, o que a pessoa está entendendo. Então, sempre tem uma diferença de que você está falando o que a pessoa está, de fato, entendendo. Então, quase uma linguagem separada. Marketing e vendas também ensina você a olhar tudo como se fosse um funil de conversão. Tipo, desde o topo do funil até o fechamento da venda e todas essas etapas e como você aprimora todo esse funil. Assim, comercial vendas é essencial para qualquer empresa, qualquer empreendedor. O produto não se vende. Apesar de o que várias pessoas pensam, se o produto é bom o suficiente, vai se vender, pessoas vão querer. Isso pode ser verdade em 0,001% dos casos, mas todo mundo precisa de comercial para vender e para gerar receita para a empresa. Assim, educação, na verdade, acreditando ou não, é importante em gestão. Porque muita parte, quando você está contratando e treinando pessoas, acaba sendo uma coisa de educação, de ensinar a pessoa de como fazer, e o que é esperado, e o que não fazer, e coisas assim. Então, acho que todos contribuíram muito a meu desenvolvimento profissional, de formas diferentes. E engraçado você falar isso, né? Que é a questão da educação. Porque quando vocês fundam a Exceed em 2014, pouco se falava sobre equity crowdfunding. Então, acho que vocês tiveram um papel muito pioneiro de ensinar o que era o segmento para depois construir essa tese. Né? É verdade. Assim, você tem total razão, porque quando a gente começou, poucas pessoas sabiam que podia investir em startups, que podiam investir em empresas privadas, o que é esse ativo, como que funciona. Assim, quando a gente começou era tudo, ainda até um certo ponto, investimentos era uma sopa de letras. Então, e assim, investimentos mais alternativos, muito menos conhecidos, as pessoas não tinham muito conhecimento de como que equity funciona. Por que você compraria uma parte de uma empresa? Qual é o retorno que isso pode dar? Em qual prazo? Quais são os riscos envolvidos? Quais são os retornos potenciais? Como esse retorno acontecer? Então, várias dúvidas em volta de como funciona na prática. E essa educação é essencial para que a pessoa fique confortável em incluir esse investimento na carteira. Então, com certeza, isso ajudava bastante. Temos um curso, inclusive, na Exceed para o investidor, que é gratuito. Qualquer pessoa pode ir lá na exceed.com e acessar para minimamente se formar como investidor em startups. E, além disso, a gente vai lançar em breve a Exceed Academy, que a gente vai ter vários módulos voltados para vários públicos diferentes. Que a gente é um marketplace, a gente tem cliente do lado do investidor, querendo investir nesse ativo, mas também do lado do empreendedor, querendo acessar capital para crescer o próprio negócio. Então, esse primeiro módulo, o primeiro curso que a gente vai lançar dentro de Exceed Academy vai ser voltado para o empreendedor. Que a gente recebeu muita demanda, né? De empreendedor querendo captar recursos na Exceed. Só que, lógico, a gente não pode atender a todos. E a gente tem um crivo muito forte, menos que 1% das empresas que aplicam passam. Então, você naturalmente tem muita empresa querendo saber por que eu não passei. Por que não passei? O que eu posso fazer para se tornar minha empresa investível? E a gente gostaria de atender essas demandas, mas vira um cottage industry. A gente não tem tempo para responder tudo isso em profundidade. Então, uma das soluções que a gente imaginou foi vamos fazer um curso para o empreendedor para que esse empreendedor pode se tornar uma empresa preparado para receber investimento, tanto na forma de equity quanto na forma de dívida. Legal. Aqui eu puxo um gancho também para falar um pouco sobre a própria Exceed, né, Brian? Muita gente pergunta como que eu faço para ser investível, como você comentou, mas eu queria, antes de tudo, saber como é que é o critério de vocês para avaliar uma startup elegível, né, a ser investível por vocês ou por outros investidores. Então, quero entender como é que vocês, desde o topo do funil, vocês fazem isso, como é que são os critérios, que se eu, por exemplo, quisesse ter o meu negócio ali para fazer uma captação, o que eu precisaria ter? Quanto tempo você tem? Não sei. Vamos tentar resumir aí, de repente. A gente olha muita coisa. 2 minutos. A gente faz o mesmo trabalho que um fundo venture capital, né, em olhar vários detalhes, mas tentando ser muito high level. Lógico, a gente tem que olhar a capacidade de retorno para o investidor, tipo, se tem capacidade de escalar e gerar retornos múltiplos para o investidor, se der certo. A gente tem que olhar o mercado, se fornece um potencial de crescimento tão grande. Tem que olhar o histórico dos empreendedores, o track record dos empreendedores. Tem que olhar todos os documentos jurídicos e financeiros. Tem que olhar contratos de investimentos previamente assinados. Tem que olhar um monte de coisas para a gente assegurar que
primeiro, a empresa, a oportunidade é legal para o investidor, ele tem o potencial de gerar retorno para o investidor, se der certo, que justifica o risco de entrar. E que também que a empresa é redondo, que ele é pronto para ser investido e não tem, vamos dizer, coisas mais informais acontecendo atrás dos panos, que está tudo pronto para ter investidor externo. Então, isso é mais high level, mas é um trabalho que a gente tem uma equipe inteira com muita experiência que faz todo esse trabalho com cada empresa que passa o nosso crivo. Muito bom, muito legal. E aí já se vão, o quê? 12 anos de história, né, Brian? Muito tempo, Já há bastante tempo você criar, inclusive, esse crivo. E eu queria só entender também com você que tipo de decisão você, os seus sócios tiveram que tomar de mais difícil ao longo desses 12 anos, o que vocês aprenderam, isso até mesmo para compartilhar com a audiência e saber que, cara, toda empresa tem decisões super difíceis, né, que a gente acaba tendo que tomar. Como empresa, como Exceed, decisões difíceis. Você tem você tem um mercado informal que opera e quando você está operando informal, você talvez tenha menos custo, mas a gente sempre acreditou que isso tem que ser um produto regulamentado e sempre esse crivo muito importante. Então, a gente sempre trabalhava muito perto com a CVM, desenvolvendo a regulamentação para o nosso negócio, para que esse ativo tenha esse respaldo, tenha esse selo de qualidade, vamos dizer, do regulador. Então, a gente sempre operava de forma regulamentada. Então, desde o início, a gente começou a operar pela CVM 400, que era a regulamentação antiga para ofertas públicas de valores imobiliários. Agora fundiu com outra regulamentação, mas era para grandes empresas, mas tinha algumas linhas lá dentro da regulamentação que permitia a nossa atividade. Depois a CVM reparou a necessidade de uma regulamentação específica para o nosso ativo, replicando o que reguladores no mundo inteiro tinham feito lá na Europa, nos Estados Unidos. Então, eles trabalharam com o mercado, com a Exceed, para desenvolver a primeira versão da nossa regulamentação, que foi a Instituição CVM 588, 2017, e a gente operou embaixo dessas regras durante o tempo. Mais recentemente, em 2022, 2023, temos as nossas regras atuais, que é a Resolução CVM 88, que flexibilizou várias coisas nesse mercado, permitindo crescimento. E vai ter mais uma versão das nossas regras no segundo semestre desse ano. Já passamos a audiência pública, que encerrou em janeiro, e eles vão flexibilizar e a CVM vai permitir mais crescimento desse mercado ainda. Então, acho que essa foi uma das decisões que nem diria que era difícil, mas era uma coisa importante para a Exceed, sempre operar de forma regulamentada. E além disso, eu teria que pensar, porque tem vários pequenos, mas não sei se todos valem comentar aqui, mas tem vários pequenos que você tem que tomar no dia a dia como empreendedor, todo dia. Mas basicamente regulação e o próprio crescimento, né? Acho que são medidas que você no dia a dia tem que tomar para poder decidir para qual rumo você vai. Uma coisa que chama, cara, muita atenção, porque você, né, veio de um outro país, Sim. gringo, para empreender aqui no Brasil. Eu me lembro de uma passagem também, até minha, né? Cheguei até a te comentar numa das nossas interações. Né? Para quem não sabe, a gente bate bola de vez em quando. Às vezes, Ele é muito melhor. Mentira. Ele é muito melhor. A gente faz o seguinte, a gente tem um combinado aqui que o Brian tenta, né, me ensinar golfe, mas eu obviamente sou um zero à esquerda, e eu tento jogar um pouquinho tênis com ele, então esse é um pouco do combinado. Mas mudando aqui o assunto, porque numa dessas interações eu falei com o Brian que a gente tem um ponto assim em comum, né, de nossas vidas, né, cara? Sim. Que, eu fui para um outro país, né, fazer o startup de uma outra empresa, sem, naquela ocasião, sem falar nada de espanhol. E com essa missão, cara, tu vai lá, vai tentar fazer o máximo que você puder, fazer com que a empresa crescesse. E aos trancos e barrancos, graças a Deus, eu consegui. E foi uma história muito legal, mas foi muito difícil. Muito difícil. Então, a pergunta que eu tenho é, cara, como é que você se sente sendo não nativo, tendo um papel estritamente comercial, que hoje você, né, acumula a função de sócio fundador, mas também tem o papel comercial. E como que é isso para você aqui no Brasil, que
culturalmente é bem diferente. Sim, sim, né? Você sim. tem, sei lá, uma forma diferente de fazer negócio que nos Estados Unidos. Então, como é que você viu isso? Como é que você normalmente faz, Sim, cara? e eu acho que essa parte dessa história faz parte de as nossas conversas, né? Porque é difícil achar uma pessoa que tem a mesma experiência que eu, sabe? Você Sim. tendo isso, você entende muita coisa, nem tenho que explicar pra você, tipo, porque você já passou. Não, mas é pra galera que eu acho que a tua história de vida, ela é muito impactante. Sim, então, acho que o objetivo aqui é justamente passar que, cara, mesmo em ambientes tão difíceis, tão adversos, que você não vai falar a língua, pô, tem gente que vai, que tem uma resiliência, que tem focado, obstinado e faz as coisas acontecerem. Sim, então, acho que é um pouco eu acho que umas coisas que eu aprendi aqui no Brasil, eles têm o ditado, né? Brazil is not for beginners. E o Brasil é difícil. O Brasil é difícil operar. Eu tenho muita admiração para empreendedores aqui no Brasil, porque é um ambiente muito difícil operar, muito complexo. E exige uma persistência bizarra para você se comprovar aqui e ter sucesso. Como que eu faço no dia a dia, como eu fazia, muita persistência, tipo, sempre tinha embutido em mim uma característica de não desistir, de don't give up, de infância. Isso foi testado muito quando eu cheguei no Brasil e fortalecido, mas é super importante. E além disso, você tem que estar, tipo, constantly learning, sempre aprendendo, não somente na parte de português, mas nos pontos jurídicos, pontos regulatórios. É sempre um desafio de aprender como que as coisas funcionam. Você tem que estar sempre ligado, sempre com apetite de aprender mais e tentar, tipo, separar o sinal de barulho, o que é verdade, o que não é verdade. Tem isso também, que é, tipo, tem o que está escrito, mas, assim, você tem que desenvolver essa capacidade de ver o que está escrito, beleza, mas como que está na prática? Como que funciona na prática? E fazer isso o mais rápido possível. É um processo de resiliência, mas de falar, cara, minha marcha natural vai ser, tipo, eu sempre vou ser a pessoa que sabe menos na mesa, então eu tenho esse desafio constante de catch up, de chegar no nível da pessoa com quem eu estou trabalhando, e isso acho que te faz melhor. Excelente, cara. E acho que isso diz muito sobre você, né? Essa tua obstinação por, cara, você querer sempre fazer o melhor, da melhor forma possível. Eu queria entender você não só como founding partner, né, da Exceed, mas também como líder hoje, né? O que você pensa sobre liderança? Me fala um pouco de como é que você tem conduzido a Exceed para chegar onde vocês eventualmente querem. Em qual aspecto especificamente você queria saber? Não, basicamente, teu estilo de liderança, né? Entendi. Como é que você exerce ele no dia a dia? O que você valoriza? Sim. Como é que você, na verdade, consegue transformar os valores da companhia em um aspecto também cultural? Sim, sim. Na Exceed, a gente se preza muito para a meritocracia. Então, a gente não importa de onde você vem ou o que você crê ou qual é o seu background, se você tem as habilidades e você tem os valores, né, a work ethic e a ética de trabalho de que é você na nossa equipe. A gente tenta criar um ambiente de o que a gente chama de franqueza, né, de conseguir falar o que você acha, né, e ter esse conforto em falar. Não importa se a pessoa é seu chefe ou não. Somos uma empresa ainda relativamente pequena. São quantos funcionários lá hoje em dia? 25, por aí. Então, ainda tem esse negócio de, tipo, você tá do lado de cá... Você tem muita proximidade, não somente vertical, mas horizontal também. Então, você está trabalhando do lado dos outros departamentos da empresa, mas também do lado das pessoas muito mais sênior e muito mais júnior. E você tem mistura com todos, e a gente encoraja essa mistura, porque a gente não quer muita formalidade de canal. A gente quer que o bad news chegue rápido para resolver o problema, a agilidade é importante. E, às vezes, mesmo a pessoa sendo júnior, pode trazer uma ponto de vista que o pessoal mais sênior não conseguiu ver. E é super importante, vai gerar valor, vai consertar um problema que ele não estava reparando. Então, a gente gosta de ter esse ambiente de qualquer pessoa pode falar com qualquer pessoa sobre qualquer coisa. Além disso, assim, essa mentalidade de tentar chegar amanhã um pouco melhor do que hoje. Tipo, esse é importante também no Exceed. Acho que talvez uma terceira coisa seria, como a gente é uma empresa muito ágil e relativamente pequena, a gente não tem muito espaço para, tipo,
that's not my job. Tipo, eu não faço isso. Isso não faz parte do meu cargo aqui. Eu só faço isso. Se além disso eu não consigo fazer, eu não vou fazer. Isso pode caber a uma empresa maior. E eu entendo o motivo para isso. Às vezes você tem que ter uma divisão muito rígida de tarefas, porque senão fica uma bagunça. Mas também, quando você é uma empresa crescendo rapidamente e relativamente pequena, você precisa que pessoas abraçem coisas que talvez sejam um pouco fora do que a gente está fazendo, mas o mais importante é resolver. Resolver de forma certa, mas resolver. E se isso quer dizer, cara, eu vi que isso não está acontecendo, talvez eu não sei como fazer, mas eu posso ser a força, a energia que começa a tarefa. Tipo, gente, vamos resolver isso, chama pessoas de outras equipes, cara, não sei exatamente o que fazer, mas eu acho que você tem essa habilidade aqui, você tem essa visibilidade, você tem esse conhecimento. Eu tenho essa parte aqui, você tem essa parte. Vamos sentar numa sala e vamos ver se a gente consegue resolver esse problema. Acho que a gente tem um pouco disso na Exceed também. Legal, cara. E você ainda, hoje em dia, imagino que entrevista é quase que todo mundo que entra para a Exceed. Como é quase, que entrevistar... Processo de entrevistar e contratar difícil, vou te falar. Não, para você não, mas assim... Não, pra gente é difícil pra caramba também. Cara, pra todo mundo. Eu acho que esse processo de contratar é flawed, é errado, mas eu não sei como consertar. É porque você tem que depender muito em pattern recognition, tipo, reconhecer padrão. Tipo, cara, essa pessoa... não é um casamento, não é tipo um casamento ou sócio, mas essa pessoa vai trabalhar na sua empresa durante meses, se não anos, e você tem que tomar uma decisão baseada em, tipo, 1, 2, talvez 3 entrevistas, passar 3 a 5 horas com a pessoa num ambiente bem fechado, bem selado, quase roteirizado, sabe? E aí você tem que tomar uma decisão muito importante para a empresa sobre essa pessoa. É quase injusto esse processo, mas é o que é. Então, eu acho também para startup founders é difícil porque muitas vezes eles estão saindo de uma empresa, um cargo mais específico dentro de uma empresa, e aí eles têm que cuidar de tudo na empresa. Tem que cuidar de pessoas que eles não têm muita experiência. Então, pessoa, tipo, cara, eu nunca trabalhei com product designer. Tem que contratar um product designer. Cara, dando um exemplo de um cara, um founder, né? No processo de contratação, você está, tipo, dependendo muito da sua capacidade de fazer matching, pattern recognition, de, tipo, você já passou, já trabalhou com como que essa pessoa dá certo. Se você nunca trabalhou com product designer, como você vai fazer isso? Você está muita desvantagem, né, nesse sentido. Então, isso é uma dificuldade para startup founders, que eles têm que lidar com isso de alguma forma. Outra coisa que eu aprendi é super importante sempre ligar para referências. Isso é importante. Porque você tem que tentar meio que sintetizar, trabalhar juntos com essa pessoa. O ideal seria, você trabalha 1, 2, 3 meses aqui e depois a gente decide. Mas não funciona assim na prática. Então, você tem que tentar sintetizar isso. A próxima melhor coisa é falar com alguém que já passou 1 ano, 2 anos, 3 anos trabalhando com essa pessoa. Então, isso tem ajudado bastante. E o terceiro dica seria contratar a Fox, porque assim, vocês têm ampla experiência, não somente nesse mercado, mas um volume bizarro de candidatos para fazer esse pattern recognition e muito mais tempo que estão especializados nisso, muito mais tempo para fazer todos esses reference checking e drill down, tipo, olhar esses pontos de talvez yellow flags, tipo, com mais profundidade. Então, isso pode poupar muito tempo para pessoas. Então, isso também é uma opção super viável para muitos fundadores, pode poupar muito tempo. Com certeza. Você falou de uma coisa que normalmente é negligenciado pelas empresas, né? A questão do reference check. Minha intervenção Cara, impressionante. Pessoas porque o que normalmente o mercado pratica, né? Como é que o mercado segue? Eu digo não só de recrutamento e seleção, acho que de uma forma geral. Porra, beleza. Tem aqui o candidato vai falar para você... Olha, essas aqui são as minhas referências. Sim. Então, você acaba tendo um viés muito declarado sobre uma pessoa que vai falar bem e mal de você. Então, vocês fazem alguma coisa diferente disso ou normalmente seguem com outra linha? E outra coisa, para as pessoas que querem trabalhar um dia com vocês né, na Exceed, que eu acho que é super bacana, que ambiente, né, as pessoas vão encontrar lá? Que dicas você daria também para poder ir no processo seletivo e mostrar as capacidades, como você comentou, que são importantes, os valores que você valoriza, né, de fato. Então, conta um pouco assim, como é que funciona a cabeça de vocês quando vão recrutar, que tipo de perguntas, que tipo de investigação vocês fazem, que vocês olham um pouquinho mais de forma profunda. Sim, assim, a gente, óbvio, tem perguntas que são voltadas para o skill set, a habilidade necessária para tal cargo.
Em termos de cultura, como eu falei, muito meritocracia na Exceed. Então, a gente busca pessoas que têm uma energia alta, uma proatividade, né? Pessoas que querem fazer mais, que querem crescer, que têm ambição no sentido certo da palavra, né? Que querem crescer. Lógico, pessoas que são inteligentes. E pessoas que têm ética, né? Eu acho que esses são 3 pilares super importantes. Acho que eu ouvi Warren Buffett falar sobre isso. Tipo, ele busca pessoas inteligentes, highly intelligent, high energy, energia alta e good ethics. Porque se não tem os 3, você vai... você como empresa vai ser machucado por esse pessoal de alguma forma. Então... então a gente busca essas coisas. Então, para uma pessoa que está candidata para Exceed, cara, mostra, se você tem essa energia, mostra como você, em casos anteriores, como você tinha uma proatividade que foi além do que foi pedido de você. Mostra como você pode bater entrega, prazo, tudo isso. Mostra como você consegue pensar além do que simplesmente estar na sua frente, conectar os pontos de tipo, essa é a questão, essa é a dúvida, essa é a coisa, mas também conecta com isso, a gente deve levar isso em consideração. Não sei como, mas eu sei que a gente deveria considerar, por exemplo. Boa. Legal, cara. E uma coisa que também me chama muita atenção, né? Você falou, tem um outro sócio fundador britânico, você é americano, o Igor brasileiro. Sim. De uma certa forma, a gente escuta ainda muito falar sobre diversidade. Sim, e dentro total. dos próprios processos seletivos em que a gente acaba conduzindo também, isso é uma pauta muito recorrente. Queria entender se você, de fato, acredita que, nesse caso, a diversidade é importante para o ambiente da Exceed, tendo esse fator multicultural, se a turma vê isso, de fato, como uma vantagem de ter outros ângulos dentro de uma realidade que, às vezes, a gente fica, por si só, viciado. Eu acho, pessoalmente, No início, na Exceed, a gente acabou tendo, por natureza, um perfil super padrão, super quadrado e muito igual. Por causa de ser mercado financeiro e exigir uma determinada qualidade de indivíduo e tal. E eu e Greg ficamos, cara, a gente tem uma empresa de todo mundo igual aqui. E isso não era mal, mas também a gente viu que talvez isso podia ser melhor. Então, a gente fez de propósito tentar ter uma empresa de mais diversidade. Hoje, a Exceed tem muita diversidade lá dentro, assim, de todas, assim, gênero, orientação, sexo, crença, assim, tem tudo. E isso faz a empresa melhor, com certeza. Você tem várias perspectivas dentro e todo mundo trabalhando juntos. E o fato é que pessoas são diferentes, mas eles são bons. Então, e todo mundo lá é bom. Então, tipo, isso cria um ambiente de aceitação e de... A coisa que a gente tem em comum aqui é que todo mundo é bom, todo mundo sabe fazer, sabe entregar. Então, acho que isso é super saudável para a empresa. Eu pessoalmente acredito. Não acredito em tipo diversidade só por ter, tipo check the box, mas ele acaba acrescentando valor na prática se você experimentar. Isso é um ponto realmente que a gente tem observado que já foi um movimento muito mais forte, que perdeu um pouco de tração, mas acho que algumas empresas que de fato aplicam e seguem essa cartilha no dia a dia, acho que é um depoimento importante seu, né, de ver o que isso de fato gera valor na prática, no dia a dia, seja na orientação dos negócios, seja cultura, em outros aspectos. Eu queria também falar um pouco sobre tendência de mercado, né, Brian? O mercado não tem sido fácil. Pelo menos nesses últimos anos, para a indústria de mercado financeiro, como uma forma geral. Sim. Taxa de juros lá em cima, a gente tem um ambiente realmente macro bem desafiador. Então, eu queria entender como é que vocês lidam com esse cenário, como é que vocês estão vendo para 2026, até a próxima janela para 2027. Sim. Né? E as dificuldades e oportunidades que esses cenários acabam trazendo para vocês hoje em dia. Então, eu queria entender a visão de vocês em relação ao que pode acontecer esse ano, no próximo levando em consideração também juros, câmbio e absolutamente tudo. E entender como é que vocês enxergam, se é mais uma oportunidade ou se é um desafio que todo mundo está sofrendo, enfim.
Olha, assim, como você falou, o mercado é difícil nesse momento para o nosso produto especificamente de renda variável. Qual que é o produto de renda variável quando os juros estão 14,5? Assim, é difícil. A gente já passou tempos assim na Exceed, a gente consegue crescer, mas lógico, de uma taxa menor. Então, tem uma demanda reduzida para investimentos em ativos equity, naturalmente, quando você tem juros tão altos. Mas, do outro lado, isso pode ser um bom momento para entrar em equities. Citando Warren Buffett de novo, acho que ele tem uma ditada de tipo, quando todo mundo está cauteloso, é bom ser... essa palavra em português, ganancioso. Ganancioso, né? E quando todo mundo está ganancioso, é importante ser cauteloso. Então, mas o que eu quero dizer com isso? Geralmente, quando os juros estão altos, os valuations das empresas privadas estão mais baixos, tem esse relacionamento. Então, se você olha esse ativo, é um ativo de longo prazo, não é uma coisa que você vai tradar, que você vai comprar agora e vou flipar e vou vender mês que vem, vou vender amanhã, vou vender semana que vem. É uma coisa de buy and hold, que você está olhando o exit para o futuro. Então, se você acha que os preços são baixos agora e que a tendência é que os juros vão cair nos próximos anos, que acho que muitas pessoas acreditam, juros caindo, os valuations tendem a subir. Então, pode ser um bom momento para entrar nesse ativo de equity. Isso dito, a gente entende esse ambiente e, por isso, em breve, a gente também vai entrar nesse mercado de crédito. A gente vai lançar os primeiros captações de empresas captando dívida através da Exceed, para que o investidor tenha a capacidade de achar mais que um produto na Exceed. Ele pode ter investimentos em startups, em empresas privadas de forma de equity, que tem um baita potencial de retorno, mas perfil de risco diferente, estratégia de carteira. E também, se ele quer também com um pouco mais high yield credit investments, também vai ter isso na Exceed. Bacana. Hoje, quantas empresas estão no portfólio? O portfólio da Exceed deve ser... Porque tem ofertas e tem empresas, que tem algumas empresas que já captaram mais que uma vez. Deve ser quase 70 empresas nesse momento. 70 empresas, Já teve algum caso de saída? Teve 6 casos até agora de compra total da empresa, gerando retornos para o investidor. Para quem investiu nos 6, o retorno médio foi mais que 40% em 2 anos e meio. Também tem os casos de secundário também, de empresas vendendo a participação no mercado secundário, gerando mais que 20 vezes o valor do valor investido em 2 a 4 anos. Então, você tem esses casos também, tanto na adquisição total da empresa, tanto no venda do ativo no mercado secundário. Legal. E o mercado de equity crowdfunding, ele cresceu? Cresceu, né? Mas como é que você enxerga ele daqui a uns 5 anos? Ele está ainda em processo de maturação, né? Sim. Mas queria entender um pouco para onde você acredita que ele vá. Sim. Eu acho que vai ser cada vez mais conectado com o mercado financeiro tradicional e vai ser multiproduto. E eu acho que também o nosso lançamento do mercado secundário com o B3 vai ajudar a trazer esse investimento para muito mais pessoas. Para quando está previsto, Brian? Então, para esse ano. A gente está trabalhando com Transatlântico e B3, mas assim, esse ano vai acontecer. Legal. Então, isso a gente olhando para lá fora, para nossos benchmarks lá fora na Europa, você vê, tipo, o primeiro bilhão de libras foi investido através das plataformas durante, acho que foi 8 anos, alguma coisa assim. O segundo bilhão foi, tipo, 1 ano. Eu estou números gerais, né, de memória, mas o que aconteceu? O mercado secundário. E isso tem uma capacidade de trazer muito mais investimento para esse mercado. Então, olhando para o futuro, acho que isso vai fazer uma grande diferença. Acho que nosso lançamento de DCM, de produtos de crédito, vai também fazer grande parte do crescimento, não somente da Exceed, mas do mercado aqui. E eu acho que esse é um produto que vai ser cada vez mais acessível via nossos parceiros. Porque, por exemplo, nesse momento, Exceed tem uma parceria com o Itaú. Então, quem tem o aplicativo Ion da Itaú pode acessar a Exceed. Acho que esse tipo de coisa vai ser cada vez mais comum. Cada vez mais grandes casas, instituições financeiras vão oferecer esse tipo de investimento como produto de diversificação. Ele não é um produto para todo o seu capital. Não é um produto para todo mundo. Não é um produto para uma grande proporção do sua carteira. Mas é um produto para uma parte pequena da sua carteira. E com a nossa inovação que a gente trouxe no mercado,
o investidor pessoa física pode replicar a estratégia de fundos venture capital. Ele pode compor uma carteira diversificada de startups e jogar o mesmo jogo que os fundos VC jogam. Ou seja, eu vou separar uma parte de capital que eu vou botar em startups. Eu sei que parte não vai dar certo. A ideia é parte de retorno de capital. E os ganhadores da carteira geram múltiplos de valor e retornam as perdas e muito mais. Essa estratégia que era isolada para fundos e para investidores institucionais, mas com a Exceed, a pessoa física pode replicar essa estratégia por um preço que cabe na bolsa. Quando eu falo preço, por uma proporção da carteira que faz sentido para ele, sabe? Então, a propensão de risco que exatamente. a pessoa está querendo tomar. Exatamente. Então, acho que... Mas, de novo, ainda tem muita educação que tem que ser feito. E, assim, nosso trabalho com nossos parceiros vai ajudar nessa parte também. Hoje vocês estão com um parceiro com a Ion? Como é que tá os outros canais para... Então, a gente está também com vários outros, agentes autônomos de casos de BTG, de XP, de Safra. Então, temos várias parcerias que estão ajudando nessa parte. Nesse momento, a gente chama divulgação. Porque a regulamentação da CVM não permite distribuição por conta e ordem ainda. Então, nesse momento, nossos parceiros fazem o que a gente chama de divulgação no mercado. Isso também vai mudar no segundo semestre desse ano, porque uma das coisas que vai mudar com nossas novas regras da CVM vai ser permitido distribuição por conta e ordem. Então, isso vai ser um grande ponto de mudança e capacidade de crescer esse mercado ainda mais. Excelente, Brian. E antes da gente aqui finalizar aqui para o nosso Fox Bites, queria que você contasse um pouco para a gente quem que é o Brian tirando o crachá da Exceed. O que você gosta de fazer nessa vida? O que te dá prazer? Conta um pouco da tua família, um pouco da tua experiência também fora, né? A parte corporativa aqui no Brasil, cara. Sim, família, né? Então, crianças. Eu tenho muita obrigação em casa e sempre quando puder... Assim, eu gosto... Sempre quando puder, como você sabe, eu tento jogar um pouco de golfe quando eu puder, se sobrar tempo. E música. Eu gosto de tocar instrumento, então acho que... Você toca? Cara, hoje em dia mais piano. Piano? Mas também toco outros instrumentos também, violão e trompete, mas hoje em dia mais piano. Tento tocar um pouco todo dia, acho que isso é bom para ligar outra parte do cérebro e também para desestressar um pouco. 5 minutos tá bom. E vai. Além disso, cara, quando você tem filhos e tem uma própria empresa, não sobra muito tempo para outra coisa. Então, não tem... Essas são coisas pontuais quando tem um pouquinho de tempo livre, mas... Eu gosto de ler quando eu puder. Estou sempre tentando me manter a par do que está acontecendo e aprender sobre coisas novas, que eu acho importante. Legal. E, assim, dá uma dica para a turma aqui, né? A gente está falando aqui de impactar vidas, está falando de transformar negócios. Dentro do teu hobby de leitura. Sim. Consegue dar, pelo menos, aí uma dica de leitura para a turma que tenha essa conexão? Qual tipo de livro? Qual tipo de pessoa? Vamos lá. Vamos botar para uma galera que quer se desenvolver, tem uma inspiração de carreira, ou algum executivo que esteja na linha de frente, um empreendedor que, de repente, queira escalar o negócio como vocês estão fazendo agora. Tá. Em termos de gestão, o livro que mais me ajudou, que acho que muitas pessoas recomendam, mas realmente é uma boa indicação, é do Andy Grove, de Silicon Valley, chama High Output Management. Não sei como traduzir em português, mas ele é excelente e é muito prático. Eu volto como referência várias vezes no meu dia a dia. Então, esse para gestão, eu recomendo muito esse livro. Para pessoas em gerais, né, mais general thinking, cara, eu sempre recomendo Thinking and Probabilities by Annie Duke. Essa é uma coisa que não é tão natural para pessoas fazerem, mas porque é muito natural para a pessoa pensar em preto e branco, né? Ou isso ou aquilo. Na verdade, a existência é um espectro de probabilidades e tenta, aplicar esse pensamento em tomada de decisões. Então, eu acho que tem 40% de chance disso acontecer, 30% disso acontecer, né? 30% disso acontecer. E por aí vai, sabe? Tentar pensar em probabilities sempre. Isso é uma coisa fácil falar, difícil fazer. Então, esse livro ajuda bastante para esses dois públicos. Interessante. Cara, formado em economia, com um background interessantíssimo de idiomas. Como é que você consegue concatenar essa ideia tanto da parte mais, vamos colocar assim,
de humanas, também junto com a parte também mais de exatas. Isso é interessantíssimo. Perfil muito legal. A gente vai partir agora para o nosso Fox Bytes. Tá. Primeira coisa. Tá. Se você pudesse mandar mensagem para o Brian, 25 anos recém-chegado aqui no Brasil, ainda descobrindo o caminho de empreender, o que você diria para o jovem Brian? Não que você não seja jovem, tá, Brian? Não. O mais jovem Brian. Sim, mais jovem Brian. Posso falar, achar uma maneira para investir no Nubank, no Seed Round. Assim, tipo, enorme sucesso no Nubank de startup do Brasil. Quem pudesse ter investido multiplicava capital em 100, 200 vezes ou mais. Mas era difícil o acesso também, né? Exatamente. Não tinha acesso. Você tinha que realmente ter contato. Uma coisa que a gente tenta mudar aqui com a Exceed. Mas, Brian, tá, na prática. Olha, talvez, tipo... Sabe, tipo, em mercado financeiro a gente fala muito, tipo, like don't fight the trend, tipo, go with the trend. E às vezes, you can lose your shirt se você está indo no contrário do trend. Eu penso nisso no sentido de, mais no dia a dia, falando com pessoas, no sentido de, tipo, quando você chega em outro país, como você sabe... tem um jeito das pessoas operam, né? E se você é muito rígido sobre o jeito, você vai perder a capacidade de aprender e você vai ser menos efetivo. Então, não necessariamente sacrificar a qualidade, sacrificar o que, the what, mas tenta aprender com eles, tipo, como as coisas estão feitas e abraça um pouco mais o como mais rapidamente, porque vai facilitar a sua vida. Não insiste que seja feito da forma que você queira. Tipo, presa pela qualidade, tenta assegurar que o que você quer acontece, mas aprende das pessoas. Tipo, tem um jeito que eles fazem aqui, tenta aprender, porque vai ajudar, vai ser menos estressante. Maravilha. A gente falou aqui de livro, né? Mas você diria qual foi, de repente, o hábito, né, que mais impactou a tua forma de trabalhar, de liderar? Você tem, um passado também interessante como esportista, né? Mas, sim. Para entender se existe... Você coloca isso em aplicação no teu dia a dia, se de repente algum outro hábito interessante que você acha que de repente pode ajudar a influenciar alguém? Eu acho que a primeira coisa é a pessoa entender que a sua vida... Você usava a palavra certa, hábito. A primeira coisa é entender que sua vida é gerenciada por hábitos. E você decide. E se você não está decidindo, eles estão criando sem você saber. Então, entender que hábitos meio que controlam a sua vida. Então, seja... criterioso nos hábitos que você abraça e que você quer descartar. Seja consciente sobre isso. Você fala sobre esporte, o que você pode aplicar com o esporte. O que você faz todo dia, você vai melhorar. Se você não faz todo dia, não vai melhorar. Então, se quer melhorar, tem que fazer todo dia, faz uma rotina. E, assim, em termos de, tipo, gestão... Eu não sei se são os melhores, estou pensando em voz alta com você. Acho que foi muito útil essa ideia de Parkinson's Law, de, tipo, as tarefas... eles expandem para ocupar o tempo que você aloca para essa tarefa. Então, se você falar, eu tenho 1 ano para fazer isso, vai ocupar 1 ano. Se você falar que eu tenho 1 dia, vai acontecer num dia. Isso é um exagero, né? Mas se você dá 1 mês para um projeto, vai demorar 1 mês ou mais. Se você dá 1 semana, vai acontecer em 1 semana. E o que você repara é que quando você condensa esse prazo, você, na verdade, não necessariamente sacrifica tanta qualidade que você imagina. Então, acho que isso ajuda. Em termos de com as pessoas, uma coisa que eu aprendi é importante falar o óbvio e falar várias vezes, de formas diferentes, porque pessoas estão inundadas com informação. Você pode falar uma vez e não pode entrar. Então, você quer falar várias vezes de formas diferentes para assegurar que colou, né, que a pessoa realmente entendeu. E também, quando você está tentando descobrir na sua empresa o que está de fato acontecendo, não adianta perguntar uma vez só. Você pergunta uma vez, você vai receber um nível de resposta, talvez alguma coisa preparada. Não te exigindo que pessoas estão mentindo, só que você não necessariamente vai chegar na verdade que você quer. Então, é importante perguntar mais que uma vez e de formas diferentes. Geralmente, na segunda, terceira, quarta vez que você pergunta, você começa a descobrir o que está de fato acontecendo. E isso é importante para o empreendedor, porque parte do seu não problema, mas seu desafio como fundador é, tipo, você tem que identificar os buracos, tem que identificar o que não está dando errado. As pessoas não necessariamente vão trazer isso de você de pronto, né? Você tem que trabalhar e até lutar para descobrir o que não funciona, o que não está rolando aqui, o que não está funcionando, para você entrar lá e consertar. Então, acho que essas são coisas que me ajudavam ao longo do tempo. Perfeito. E para o investidor, pessoa física, sim, que está começando a pensar agora
investir em startups ou equity crowdfunding ou VC, que conselho mais honesto assim, você daria para essa pessoa? A primeira coisa que esse é um produto de diversificação, que a primeira coisa que você tem que entender é se é para você ou não. Porque não é um produto para todo mundo, mas é um produto para uma parte pequena da sua carteira, quando se trata de equity, investimentos em startups. Então, é um produto de longo prazo e que existe uma estratégia específica. O que é essa estratégia? A mesma estratégia que os fundos VC. Você separa parte do seu capital que você está ok se esse capital se funciona ou não, sabe? Então, tem que ser em proporção à sua carteira global. E aí, não é para botar esse em uma startup só, é para dividir em várias startups. Tipo, 10 a 30 startups ao longo de 1, 2, 3 anos. Construir uma carteira diversificada de startups e jogando esse jogo de diversificação de carteira de startups que nem os fundos fazem. E essa estratégia que tem capacidade de gerar esses retornos grandes. Se você aplica essa estratégia, você se posiciona para ter grandes ganhadores na carteira. Mas se não, se investir em apenas uma, duas startups, você está reduzindo drasticamente sua probabilidade em acertar o ganhador, vamos dizer. Então, acho que o mais honesto é, tipo, estuda antes e vê se é uma coisa que você quer na sua carteira. E se você quer, tem que aplicar essa estratégia. E o bom na Exceed é que a aplicação mínima é R$5.000. Então, várias pessoas podem aplicar essa estratégia e que cabe em uma carteira global, sabe? Tipo, com o perfil de risco e retorno que eles estão procurando. Então, essa seria a minha dica. Tipo, se educar sobre como o ativo funciona, decide se é uma coisa que você quer como parte de uma carteira global e implementar essa estratégia que os fundos VC. Tipo, investir em várias startups, mas um valor limitado ao seu apetite de risco que você tem como carteira global. Perfeito. Basicamente, também entender o seu grau de tomar um risco específico, se aquilo é para você, e também não fazer um all-in assim, de tudo que você tem no seu patrimônio em relação a essa classe de ativo. Esse ativo não é para isso, não. Não é para isso. Não. Mas eu acho importante você colocar isso em perspectiva, porque normalmente, né, as pessoas que não têm algum nível de educação financeira acabam cometendo alguns equívocos, né, muito em função de não saberem se elas, né, essa relação risco-retorno. Né? Isso é importante. E a última pergunta aqui do nosso Fox Bytes, cara, em relação à inteligência artificial, claro. de trend. Como é que você enxerga o futuro da IA aqui no mercado no Brasil e principalmente no mercado financeiro? Vocês estão utilizando isso lá na Exceed? Ou como é que tem sido? Estamos usando. Eu acho... Primeira coisa, falar que eu não sou especialista. Eu diria, em termos de AI, eu sei mais que um leigo, mas eu sei muito menos das pessoas na ponta. Então, tudo que eu falo tem que take it with a grain of salt. Também é uma coisa que muda tanto. Assim, minha impressão é que está mudando toda semana. Você acha que você está sabendo como funciona? E semana que vem, outro modelo, outra capacidade, comprovou que pode fazer tal e tal e tal, e você tem que meio que tipo zerar e falar... reaprender o que você... Ou não reaprender, mas reavaliar a realidade, a nova realidade, o que é capaz, que você podia fazer com essa tecnologia. Eu acho importante estar usando. Para a pessoa normal, física, comece a usar. Mesmo que você não esteja usando a parte mais avançada, ou o modelo, vamos dizer, mais avançado, que pode ser caro para determinadas pessoas, usa de alguma forma, porque o futuro é que essa ferramenta vai ser embutido no workplace, no trabalho. Quem sabe usar, quem tem hábito de trabalhar junto com isso, de primeira opção, vai ter vantagem. E quem não, vai ser aos poucos deixado para trás. Ou talvez não tão aos poucos, sinceramente não sei. Mas é importante estar usando familiarizado com isso, eu diria. Em termos de como o mercado financeiro, olha, eu acho que com certeza vai estar usado, e está sendo usado, mas eu acho que também, pessoalmente, tem pessoas que acham que tipo, AI vai fazer tudo. Eu tenho dificuldade em ver esse futuro nesse momento. Eu tenho dificuldade em ver tipo, uma grande instituição financeira tipo, delegando tudo para um AI, porque o risco é tão grande, tem tanto dinheiro no jogo, e tem tanto risco reputacional, e tanta M que pode acontecer, sabe, se erra numa vírgula. Então, assim...
totalmente delegar para o AI no mercado financeiro, eu acho, a gente está longe disso, eu acho. Acho que sempre vai ter que cheques bizarros antes de soltar o produto para cliente final, antes de botar na operação. Isso não quer dizer que eles vão usar para caramba, para reduzir custo. Que eles estão usando, vão usar cada vez mais. Mas substituir totalmente o FOPAG, no mercado financeiro, eu acho difícil. Pessoalmente, posso estar errado. Perfeito, Brian, perfeito. Brian Benioshi. Cara, obrigado, cara. Obrigado realmente aí, cara, Foi um prazer. Por esse bate-papo. Uma pessoa que, de fato, admiro pra caramba a história. Queria realmente... Likewise. A gente vai inaugurar, né? Reinaugurar esse nosso podcast. Então, acho que não poderia ter começado aí de forma melhor como a sua. Então, obrigado aí por ter comparecido. Obrigado por topar esse bate-papo com a gente. Eu agradeço, cara. Muito obrigado. Pessoal, então a gente terminou aqui o nosso primeiro episódio com o Brian, fundador da Exceed. Para maiores informações, se quiser acessar o episódio de forma completa, com recortes, a gente vai fazer algumas pílulas no LinkedIn, mas o acesso também full no YouTube. E fica atento aí para o próximo episódio, que também está muito bacana. Até a próxima. Vamos nessa.